Olá, o meu nome é Jasmine Togneri. Atualmente, eu sou mestre e doutorando em Agricultura Tropical pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje eu vou falar um pouco do nosso trabalho intitulado Análise Estatística do Crescimento Inicial de Plantas de Girassol em Condições de Estresse Hídrico no Norte do Espírito Santo. O nosso trabalho ele foi submetido na área temática 1 de produção vegetal. Vamos lá. A disponibilidade hídrica, a gente sabe que ela vai influenciar significativamente o crescimento inicial de culturas, sendo essencial que a gente compreenda a interação entre o genótipo e o ambiente que ele vai ser desenvolvido para otimizar a produção agrícola. E nesse contexto, o girassol ele se destaca como uma oleaginosa de grande importância econômica, e a sua resposta ela vai a sua resposta ao estresse hídrico ela pode variar entre cultivares, o que vai impactar diretamente o seu desenvolvimento e o desempenho produtivo. Por isso, o nosso objetivo foi avaliar o desempenho agronômico de duas cultivares de girassol da espécie Elianthus annus sob diferentes níveis de capacidade de campo de vaso, com base em análise estatística dos dados de crescimento. O nosso experimento ele foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 4x2, onde a gente trabalhou 4 níveis de umidade do solo, que foi 100, 80, 60 e 20% da capacidade de campo, e duas cultivares, a miúdo rajado e a gigante rajado, o que totalizou 40 unidades experimentais, ou seja, foram 40 plantas em 40 vasos. Com isso, nós avaliamos as características de altura de planta, número de folhas, diâmetro de caule e massa fresca e seca da parte aérea e da raiz. E esses dados eles foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o software R. Como resultado, nós encontramos que a interação entre os fatores ela foi significativa somente para o número de folhas. Como resultado, nós encontramos que a interação entre os fatores ela foi significativa apenas para o número de folhas, sendo que a diferença ela foi menor apenas na cultivar gigante rajado nos níveis de 20% e de 60% de disponibilidade hídrica. E considerando a média geral dos tratamentos, a cultivar gigante rajada ela apresentou maior altura de planta e acúmulo de massa seca da parte aérea, que diferiu da miúdo rajado, onde ela teve valores menores do que os encontrados. Porém, a miúdo rajado ela apresentou menor variação entre os níveis de irrigação, o que indicou uma maior estabilidade fenotípica referente aos diferentes níveis de estresse hídrico. E as demais variáveis elas não apresentaram um efeito significativo nos níveis de capacidade de campo. Com isso, a gente concluiu que a resposta das cultivares ao estresse hídrico ela vai depender da interação entre os genótipos, a interação entre os genótipos e o ambiente. E a cultivar miúdo rajado ela foi mais estável, porém a gigante rajada foi mais responsiva, o que reforça a importância da escolha de materiais genéticos adaptados às condições hídricas locais. Entretanto, a cultivar miúdo rajado ela se demonstrou mais estável nos diferentes níveis de estresse hídrico. À direita do vídeo nós temos as nossas referências e muito obrigada!